Escândalo de corrupção derruba o presidente da FIFA. Josef Blatter renuncia ao cargo 4 dias depois de reeleito. O suíço permanece no cargo até a escolha de seu sucessor. A repercussão da renúncia no Brasil e no mundo. Ele deixa a instituição com uma imagem profundamente desgastada. Nesse momento, qualquer um é melhor que o Blatter. Crime misterioso. Comerciante de carros é assassinado com 8 tiros em São Paulo. Preso homem acusado de esfaquear jovem em trem no Rio. Uma família é detida com cocaína nos sapatos antes de embarcar para a Alemanha. Até os filhos são flagrados com droga. Navio afunda em Rio da China. 437 pessoas estão desaparecidas. 7 morreram e 14 foram resgatadas. Lei sancionada. Empregada doméstica vai ter adicional noturno e fundo de garantia. Diamantes e rubis. Colar é arrebatado por 40 milhões de reais no leilão. Cruzeiro demite técnico bicampeão brasileiro. Eu espero que seja um até logo, né? E anuncia Vanderlei Luxemburgo. Brincadeira de gente grande. Prédio em São Paulo vira cenário de jogos para adultos. Dá licença que eu vou fazer meu trabalho. Algemas! Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Sob pressão da Polícia Federal dos Estados Unidos e dos patrocinadores também, o suíço Josef Blatter renunciou hoje à presidência da FIFA apenas 4 dias depois de ter sido reeleito para o seu 5º mandato. Por enquanto, ele fica no cargo até a escolha do sucessor, o que deverá acontecer nos próximos 6 meses. Nascimento, outro dia nós dissemos aqui no SBT Brasil que caiu a casa da FIFA. Hoje caiu a casa de Blatter. O poderoso chefão não resistiu à força das denúncias. Poucas horas depois da renúncia, o jornal The New York Times publicou uma reportagem dizendo que Josef Blatter está sendo investigado pelo FBI. Na sede da FIFA em Zurique, Blatter foi breve e optou falar somente o francês. Sem responder a questionamentos, o chefão da FIFA disse que ganhou um novo mandato, mas que não sente o apoio de todo o mundo do futebol, dos jogadores, torcedores e clubes. Car je suis convaincu que c'était la meilleure option pour l'organisation. O suíço admitiu que a FIFA precisa de uma profunda reestruturação diante da pior crise na história da entidade. A decisão de renunciar contradiz as declarações de Blatter no fim de semana. O presidente da FIFA disse a um canal de TV suíço que uma demissão seria reconhecer erros. Mas as pressões, principalmente da Europa, parecem ter sido mais fortes do que o apoio recebido na votação da última sexta-feira. Blatter recebeu 133 votos contra 73 dados ao rival, o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein. A eleição para o 5º mandato consecutivo aconteceu 2 dias depois da prisão de 7 dirigentes da FIFA neste hotel de luxo de Zurique, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Apesar de, na semana passada, não ter tido seu nome ligado diretamente na investigação do FBI, Blatter ouviu muitos pedidos para sair. Desde o presidente da UEFA, Michel Platini, passando pelo príncipe William, presidente da Federação Inglesa de Futebol, e até a União Europeia. Durante os 40 anos na FIFA, Blatter passou por vários cargos até assumir a presidência. Em 17 anos no comando, o suíço expandiu a entidade para 209 países, mais do que a ONU, e também levou a primeira Copa ao continente africano, em 2010. A FIFA ficou muito mais rica e os negócios cada vez mais milionários, levando o futebol a conviver com o jogo sujo da corrupção. Blatter pediu que o Comitê Executivo da FIFA convoque uma reunião extraordinária para realizar uma nova eleição antes do próximo Congresso, marcado para maio do ano que vem no México. A votação deve acontecer entre dezembro e março. O suíço permanece no cargo até a escolha de seu sucessor. E esse escândalo que derrubou o todo-poderoso presidente da FIFA, Josef Blatter, é resultado de uma investigação da Justiça Americana iniciada há 3 anos. Foi descoberto um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro entre os dirigentes da FIFA que teria movimentado quase R$500 milhão.
O início da queda do Império Joseph Blatter teve início há 6 dias. A pedido da Justiça dos Estados Unidos, as autoridades suíças prenderam cartões do futebol em um hotel 5 estrelas em Zurique. No total, 14 pessoas foram indiciadas, 8 acabaram presas. Desse número, 7 eram dirigentes da entidade máxima do futebol mundial. No tabuleiro dos executivos da FIFA, primeiro caíram 3 representantes da Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL. Entre eles, o brasileiro e ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. 4 líderes da CONCACAF, a Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe, também saíram do jogo. Por último, o escândalo balançou a posição do número 2 da entidade, mas derrubou mesmo a peça principal, Joseph Blatter. O processo cita 47 irregularidades, incluindo suborno, fraude e lavagem de dinheiro. Os homens à frente da FIFA são acusados de se aproveitar de acordos para negociar propinas que teriam sido pagas por organizadores da Copa da Rússia em 2018 e do Qatar 2022 para que os países fossem escolhidos como sede. O desvio envolveria o sistema financeiro americano com manobras de lavagem de dinheiro sofisticadas e até maletas cheias de dólares. Até onde se sabe, a justiça americana não encontrou nenhuma relação direta entre Joseph Blatter e os crimes investigados. Mas após 17 anos à frente da FIFA, ele deixa a instituição com uma imagem profundamente desgastada. É o fim de uma era e, para muitos, é considerado um grande dia para o futebol. Blatter é considerado todo-poderoso do esporte mais popular do mundo. Ele trabalha para a FIFA desde 1975 e foi eleito presidente pela primeira vez em 1998. Desde então, se esquiva de sucessivos tumultos envolvendo suspeitas de corrupção. Críticos americanos acreditam que essa é uma oportunidade providencial para mudar um regime vergonhoso. Blatter era considerado por muitos o ditador não homicida mais bem-sucedido do século passado. O Blatter perdeu força também depois que o braço direito dele foi citado no escândalo. O secretário-geral Jerome Valcke, o número 2 da FIFA, é suspeito de fazer um repasse de 10 milhões de dólares para pagamento de propina. Se o chefe sai, muitos acreditam o segundo da fila pode ser o próximo a cair. Jerome Valcke, o braço direito do dirigente da FIFA, homem poderoso dentro da organização que os brasileiros conhecem bem. O francês supervisionou as obras da Copa do ano passado, deu palpite e até bronca ao dizer que o Brasil merecia um chute no traseiro por causa dos atrasos nas construções. Segundo a investigação dos promotores americanos, Valcke teria transferido 10 milhões de dólares a Jack Warner, ex-presidente da CONCACAF e um dos 14 acusados de corrupção pela Justiça dos Estados Unidos. Dinheiro que, segundo autoridades federais, teria sido usado para pagamento de propina na compra de votos para a África do Sul sediar a Copa de 2010. A FIFA nega e Valcke diz que nunca teve poder para isso. Mas este documento mostra que a transferência de dinheiro aconteceu. Carta endereçada ao próprio secretário-geral 2 anos antes do Mundial Africano. Esses pagamentos são o centro das investigações conduzidas aqui na Corte do Brooklyn, em Nova York, que tem prometido novos indiciamentos, novos detalhes do esquema de corrupção. Apesar de Valcke negar qualquer envolvimento, o Estatuto da FIFA de 2008 diz que é de responsabilidade do secretário-geral administrar as contas da federação. Em 2006, Valcke foi demitido do cargo de diretor de marketing da FIFA após investigadores de Nova York concluírem que o francês mentiu sobre um acordo de patrocínio com empresas de cartões de crédito. Ele venceu um recurso na justiça e 1 ano depois foi escolhido por Blatter para ser secretário-geral. Os Estados Unidos podem pagar caro por ter mexido no vespeiro. Por conta do escândalo, a CONMEBOL pôs em dúvida a realização do centenário da Copa América no ano que vem no país. As recentes investigações coincidem com o lançamento aqui nos Estados Unidos do filme sobre a história da FIFA. O personagem de Joseph Blatter aparece como um herói em defesa da ética no futebol. Uma ficção de 30 milhões de dólares, encomendada e paga com dinheiro da própria FIFA.
Daqui a pouco mais informações sobre a renúncia do presidente da FIFA. Você vai ver a repercussão também aqui no Brasil. O empresário assassinado ontem com 3 tiros na zona sul de São Paulo foi vítima de vingança. Os investigadores já descobriram a identidade do mandante do crime. O corpo do empresário Luiz Eduardo Barreto, de 49 anos, foi enterrado em Guaratinguetá, no interior do estado. Na capital paulista, policiais já sabiam que o empresário, que era dono de uma empresa de informática, foi seguido durante mais de 20 dias por Eliezer Aragão, de 46 anos. Ele ficou 17 anos na cadeia, condenado por latrocínio. Saiu no início de maio por bom comportamento. Na realidade, o Eliezer, após deixar a cadeia e lá do interior, já sabendo do que teria que fazer, fez um levantamento por 3 semanas da vida da vítima. O empresário voltava do almoço com um amigo quando foi rendido por Eliezer. Depois de roubar os dois, o criminoso mandou o amigo do empresário fugir. Em seguida, deu 3 tiros em Luiz Eduardo. O criminoso foi preso em uma estação de trem com a arma do crime. Primeiro, disse que queria roubar a vítima, mas os policiais encontraram no celular dele uma foto do empresário. O assassino, então, confessou que a morte foi encomendada. Depois de um longo depoimento, o homem que matou o empresário revelou aos investigadores a identidade do mandante do crime. A Polícia Civil já pediu à Justiça a prisão temporária dele. Só precisamos descobrir se essa vingança está relacionada a algum aspecto do trabalho ou algum aspecto pessoal, da vida pessoal da vítima. A polícia investiga o assassinato de um comerciante de carros na zona norte de São Paulo. Abdala Zabara Neto, de 36 anos, foi morto com 8 tiros, 4 na região da cabeça. O corpo foi encontrado dentro da caminhonete de luxo no bairro do Tucuruvi. O veículo não tinha marcas de disparos, estava com o vidro do motorista aberto. 2 pessoas morreram durante um assalto ao mercado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O tiroteio foi gravado por câmeras de segurança. 2 homens entram no mercado e anunciam um assalto. Um deles aponta a arma para os clientes. No canto da imagem, o policial militar aposentado recua. De repente, um dos assaltantes dispara. Por esta outra câmera é possível ver o momento em que o ex-PM é atingido na cabeça. Outro tiro também atingiu uma mulher. Os bandidos fugiram sem levar nada. Jair Batista de Labernardi, de 56 anos, e Jucemara da Silva Batista, de 43, morreram na hora. O mercado em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, fechou as portas nesta terça-feira. O policial aposentado e a outra vítima moravam perto do mercado e costumavam fazer compras aqui no local. Para a PM, o assaltante percebeu que o ex-sargento estava armado e atirou. A arma do ex-policial foi encontrada travada. O mercado tinha sido assaltado havia 2 meses. A polícia faz buscas na região para tentar localizar a dupla, que ainda não foi identificada. Até agora, ninguém foi preso. Foi preso hoje o suspeito de esfaquear um estudante dentro de um trem no Rio de Janeiro. Michael Douglas Gonçalves da Silva, de 19 anos, estava na casa de um parente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Michael é acusado de assaltar e esfaquear o estudante Pedro Arthur Brito Santa Cruz no último sábado. Ele vai responder por tentativa de latrocínio e pode pegar até 15 anos de prisão. Segundo a polícia, 2 mulheres que foram assaltadas também reconheceram o rapaz. Em Suzano, na Grande São Paulo, foi preso um dos suspeitos de matar uma universitária com um tiro na cabeça anteontem. Um assassinato bárbaro e muitos questionamentos. Nesta terça-feira, o caso da estudante morta Camila Beraldo, que estava junto com o namorado Cauê Kamezawa, ganhou mais um capítulo. Um dos suspeitos, Rafael Correia, de 25 anos, foi preso nesta madrugada em Suzano, onde o crime aconteceu. Cauê reconheceu o suspeito. Mesmo assim, ele negou as acusações. Rafael foi solto em dezembro, depois de cumprir pena por tráfico de drogas e furto. Para o delegado à frente do caso, não há dúvida no envolvimento dele com a morte de Camila. Ele que fez o veículo parar e após isso ele foi para a parte de trás da Fiorino, ameaçando a todo tempo e dando coronhadas na cabeça da vítima.
O casal foi baleado na cabeça por 3 criminosos no último domingo, enquanto fazia uma entrega de pão. Cauê foi internado, mas já teve alta. O rapaz fez um exame para saber se havia vestígios de pólvora nas mãos. Por hora, nós trabalhamos com essa linha de investigação de um possível roubo. Uma família inteira foi detida em São Paulo com cocaína escondida nos sapatos. Cerca de 6 quilos da droga estavam na palmilha dos calçados de 2 homens, 2 mulheres e 2 adolescentes. Eles foram detidos na zona leste da cidade quando estavam a caminho do aeroporto de Guarulhos. Segundo a polícia, a família pretendia embarcar para a Alemanha. 2 crianças também estavam com o grupo. 4 corintianos foram presos depois de bater no palmeirense no vagão do metrô. Eles também roubaram uma jaqueta do torcedor agredido. As imagens das câmeras de segurança do metrô flagram o momento em que o palmeirense entra no vagão vestindo a jaqueta da Mancha Verde. Ele mexe no celular e nem percebe a aproximação dos corintianos, que colocam o capuz e partem para a agressão. Vieram 7, 8 para cima de mim, aí quero a blusa. Que blusa? Aí já estava abrindo a porta do vagão. Aí nessa já começaram a pegar a mão, tirar a mão. Quando a porta abriu, eu tentei sair, eles quis me puxar. Nessa eu tentei puxar um para fora, nessa ele puxou para dentro, um me deu um soco e arrancou a blusa. Os corintianos então arremessam o palmeirense para fora do trem. Foram 2 paradas até que os torcedores fossem detidos por seguranças do metrô na Estação Brás, região central de São Paulo. Os 8 corintianos foram trazidos aqui para a delegacia. 4 deles foram liberados por não terem participado diretamente da agressão. Os outros acabaram presos em flagrante e já foram transferidos para a cadeia. São réu confesso, eles que fizeram mesmo, não negaram tanto é que eles foram atuados em flagrante por roubo. Os acusados participaram horas antes do protesto contra a má fase do Corinthians em frente ao Parque São Jorge. E atenção, funcionários anos decidiram entrar em greve a partir da meia-noite. Pelo menos 4 linhas ficarão fechadas nesta quarta-feira. Os funcionários pedem 9,29% de reajuste salarial. Começou hoje, finalmente, o primeiro julgamento de acusados pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram em janeiro de 2013. 8 bombeiros respondem à Justiça Militar por falhas relacionadas ao incêndio. Na noite da tragédia, o alvará de funcionamento da boate estava vencido e o local superlotado. O fogo começou durante uma apresentação da banda Gurizada Fandangueira. O julgamento deve terminar amanhã. A investigação da Força Aérea Brasileira constatou que o helicóptero que caiu com o filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tinha controles desligados. Segundo a FAB, os controles flexíveis e as alavancas, componentes fundamentais para pilotar a aeronave, estavam desconectados antes da decolagem. O relatório divulgado hoje também afirma que os destroços do helicóptero não indicam a causa da queda. Além de Tomás Alckmin, outras 4 pessoas morreram no acidente. O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, está internado na UTI do Hospital Santa Catarina, na capital paulista. O cardeal Arnes está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. Dom Paulo, de 93 anos, não tem previsão de alta. Ele foi internado ontem depois de passar mal. Entrou em vigor a lei que regulamenta os novos direitos dos trabalhadores domésticos. A chamada PEC das domésticas garante seguro-desemprego e fundo de garantia, entre outros benefícios. A rotina é pesada, lava, limpa, passa, são muitas tarefas. Mas agora a Lucilene sabe que tem vários direitos trabalhistas garantidos. Tem direito ao seguro-desemprego, que agora ficou bom, né? Que antes a gente saía e ficava até arrumar outro emprego, ficava sem ganhar nada. 7 dos novos direitos foram regulamentados. Entre eles, seguro-desemprego, adicional noturno, fundo de garantia, indenização para dispensa sem justa causa e seguro contra acidentes de trabalho. A lei ainda vai exigir algumas outras mudanças. As funcionárias vão ter que registrar os horários de chegada e saída numa folha de ponto. São 44 horas por semana. Passou disso, elas têm direito a hora extra. Mas existem pontos que podem e devem ser negociados. A Simone e a Lucilene podem, por exemplo, reduzir o intervalo do almoço de 1 hora para 30 minutos.
A novidade ainda provoca dúvidas. A minha dúvida é como pagar o que me cabe a partir de agora com essa nova lei. Para facilitar para o patrão, o governo vai criar em até 4 meses o Simples Doméstico, um sistema que vai unificar os pagamentos dos benefícios numa guia só. A exigência desses pagamentos, de acordo com a nova lei, só entra em vigor após os 4 meses. As garantias vão custar aos patrões 20% do valor do salário e são motivo de orgulho para quem é trabalhador doméstico. Você ter o seu trabalho reconhecido como todo mundo é bom, né? Em instantes, a repercussão aqui no Brasil da renúncia de Joseph Blatter. O Cruzeiro demite o técnico Marcelo Oliveira e contrata Vanderlei Luxemburgo. Navio com mais de 450 pessoas afunda na China. O game em que o jogador entra no cenário é desafiado a situações de tirar o fôlego. É já já. A mudança do sinal de TV para o sistema digital começa em abril do ano que vem. Quem ainda tiver o aparelho analógico vai precisar de um conversor. Esse tema foi discutido hoje por representantes das emissoras em Brasília. Com esse conversor, a TV passa a receber o sinal digital com melhor qualidade de som e imagem. Além disso, do controle remoto é possível ter acesso a serviços públicos, como marcar uma consulta médica pela tela da televisão. O conversor que deixa a TV interativa já chegou na casa de algumas famílias da Paraíba e do Distrito Federal. O processo de desligamento da TV analógica começa no ano que vem e vai até novembro de 2018. Até lá, 14 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família devem ganhar conversores de TV digital parecidos com esse. O assunto foi debatido em uma audiência nesta terça-feira no Senado, com representantes das emissoras de rádio e TV. Formular uma nova linguagem de televisão, soma a linguagem da internet e do audiovisual, que é a linguagem típica da televisão. A Anatel descarta a possibilidade de um apagão da TV aberta com o desligamento do sinal analógico. O sistema só será desligado quando pelo menos 93% da população tiver o sinal digital. Já no início do ano que vem temos São Paulo desligando, temos Brasília desligando, temos Rio de Janeiro desligando e ainda falta muitos aparelhos a serem adaptados para receber no digital. Esse é o maior desafio. Mais de 400 pessoas estão desaparecidas depois que um navio afundou em um rio na China. Pelo menos 7 mortes foram confirmadas e 14 passageiros foram resgatados. A embarcação navegava pelo rio Yangtze, na região central do país, quando foi atingida por uma forte tempestade seguida por um tornado. Em questão de segundos, o barco inclinou e começou a afundar. A maioria dos 458 passageiros eram idosos que participavam de uma excursão. Testemunhas disseram que muitos só tiveram tempo de colocar o colete salva-vidas. O capitão, que foi detido, não chegou a dar ordem para abandonar o navio. Mergulhadores seguem na busca por sobreviventes. A cheia deixa mais da metade das cidades do Amazonas em situação de emergência. No sul, foi o terceiro dia seguido com temperaturas abaixo de zero. 3 cidades de Santa Catarina tiveram temperaturas negativas. Em Urupema, fez 2 graus e 7 décimos abaixo de zero e, de novo, a geada cobriu os campos e deixou a paisagem bem branquinha. É que durante o dia, a superfície ela acaba esquentando com o calor do sol. E à noite, então, essa mesma superfície esfria. Quando a temperatura fica abaixo de zero, o vapor da água, ele então congela, formando uma fina camada de gelo sobre os campos, que nós chamamos de geada. Amanhã ainda tem previsão de geada nas cidades serranas, mas no feriadão aí a temperatura sobe e a chance de ver essas imagens diminui bastante. No sudeste tem muita umidade e pode chover a qualquer hora. Em São Paulo, hoje fez 17 graus e meio, a tarde mais fria desde agosto do ano passado. No norte, mais de 240 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias. Casas estão submersas, ruas inundadas e escolas também. E até domingo ainda pode chover bem forte, principalmente aqui na região norte do Brasil. Em Curitiba, o frio aumenta, mínima de apenas 9 graus. Na capital paulista, vai ser mais um dia gelado, entre 14 e 21 graus. Em Salvador, volta a chover forte e a máxima atinge os 26 graus.
A seguir, a dança das cadeiras no Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo é contratado para o lugar de Marcelo Oliveira no Cruzeiro. Romário diz que saída de Blatter da FIFA é a melhor notícia dos últimos tempos. E o game em que o participante é transportado para o ambiente do jogo. A gente volta já já. Nós voltamos com novas informações sobre a renúncia do presidente da FIFA, Joseph Blatter. O ex-jogador e hoje senador Romário, que na semana passada conseguiu aprovar uma CPI do futebol, disse que a saída de Blatter foi a melhor notícia dos últimos tempos. Romário comemorou a saída do presidente da FIFA como se fosse um gol. O que eu posso afirmar para vocês, meus amigos e minhas amigas, nesse momento, qualquer um é melhor que o Blatter. Para o senador, a renúncia de Blatter representa o início de uma nova era e vai ter o efeito de um tsunami, podendo derrubar outros dirigentes corruptos do esporte. Ele foi duro com Marco Polo Del Nero, presidente da CBF. Ele é o câncer do nosso futebol, ele faz mal ao futebol, ele não tem interesse que o nosso futebol saia desse momento ruim. No Rio, a CBF afirmou em nota que recebeu o anúncio da renúncia de Blatter com surpresa. Disse ainda que é uma decisão de caráter pessoal e merece compreensão. O presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, não falou sobre o assunto durante o encontro com os tricampeões mundiais da Copa de 70, homenageados pelos 45 anos da conquista. Nas redes sociais, integrantes do movimento Bom Senso Futebol Clube publicaram uma foto com um adeus a Blatter. Uma CPI do futebol foi recém-criada. O objetivo é investigar a CBF e a organização da Copa do Mundo no Brasil. Falta apenas a indicação dos 7 parlamentares que vão ser os integrantes da comissão. A CPI deve começar a trabalhar já na próxima semana. Uma parceria foi fechada com o Ministério Público e a Polícia Federal, que vão colaborar com informações. Creio que este momento, impulsionado pelo exemplo que vem dos Estados Unidos, é um momento adequado para aprofundar investigações no Brasil. E aqui no estúdio para falar sobre a renúncia de Joseph Blatter está Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite para você. Como é que foi a avaliação da presidente Dilma e dos seus principais ministros sobre a renúncia do chefão da FIFA? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Raquel, a presidente Dilma nunca morreu de amores pelo Blatter e sempre manteve uma atitude distante dos dirigentes da FIFA e da CBF. O governo avaliou hoje que a pressão dos patrocinadores e a péssima repercussão internacional da reeleição do Blatter para esse 5º mandato consecutivo, essas duas coisas acabaram selando o destino do suíço e também o fato de ele poder ser alvo da investigação americana. Na opinião do governo, há uma esperança aí de que esse ar de renovação chegue à CBF, que figuras como o José Maria Marinho, que está preso na Suíça, mas ainda é influente no futebol, possam sair de cena. E até mesmo há um desejo de queda do atual presidente da entidade, o Marco Polo Del Nero. A presidente Dilma repetiu uma frase que usou na semana passada: a investigação sobre a corrupção na FIFA vai fazer bem para o futebol no mundo e no Brasil. Ok, vamos mudar de futebol um pouquinho para a política. Outro assunto de destaque em Brasília hoje foi a proposta dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, de sabatinar, não é? Fazer um teste, né? A nomeação dos presidentes das empresas estatais, caso da Petrobras, Eletrobras, por aí afora. É uma tentativa de tirar poder do governo Dilma? Nascimento, em tese, parece que é uma boa ideia e uma lei para dar maior transparência à indicação de presidentes e executivos de estatais. No entanto, o governo acha que essa proposta tem uma armadilha. Vai dar mais poder ainda aos políticos para tentar barganhar quem vai para esses cargos. Com sabatina e votação secreta no Senado, os parlamentares teriam uma arma a mais para poder influenciar a escolha do comando dessas empresas. Então a presidente Dilma se manifestou contra, porque claramente é um esvaziamento do poder do Executivo em benefício do Legislativo. Seria ruim para Dilma, mas também pode ser ruim para os sucessores dela. Obrigado, boa noite, Kennedy. Boa noite. Boa noite. Bruno Vicari, pois é, a renúncia do Joseph Blatter surpreendeu todo mundo no futebol, hein? Sem dúvida, ninguém realmente imaginava, viu, Nascimento? Claro que só a saída do presidente não significa que todos os problemas agora já estão resolvidos. Toda a estrutura da FIFA ainda está bastante comprometida, mas claro, talvez esse seja assim um passo para essa grande mudança. Bom, enquanto isso, a seleção brasileira fez hoje o primeiro treino lá na Granja Comari. É hora de medir os passos, um por um, e saber qual caminho tomar. Dunga tenta levantar a bola com o que tem.
A Copa América nem começou e o técnico já conta as baixas. A última é a do meio-campo Luiz Gustavo. Com uma lesão no menisco do joelho direito, o jogador está fora da competição. Antes dele, Diego Alves, o goleiro, e também o lateral esquerdo Marcelo haviam sido cortados também por contusões. Luiz Gustavo deixou a Granja Comari hoje pela manhã. Dunga ainda não definiu quem vai substituir Luiz Gustavo. O mais cotado é Fred. O jogador já está com o grupo na Granja Comari. À tarde, a bola rolou em meio campo, visando também o condicionamento físico. Uma preocupação da comissão técnica por causa do final de temporada na Europa. Por esse motivo, Neymar, que já não atuaria contra o México, pode ser poupado também contra Honduras. E o Neymar tem uma característica que é importante, ele é palminha, ele gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar futebol. É a primeira vez que a principal estrela da seleção fica fora da equipe desde a volta de Dunga. Resta saber se o fôlego vai ser o mesmo. E não tá fácil para ninguém, hein? O atual bicampeão brasileiro, o técnico Marcelo Oliveira, foi demitido pelo Cruzeiro. O Vanderlei Luxemburgo será o substituto. O clube anunciou a saída de Marcelo Oliveira pela internet, ressaltando que ele teve números espetaculares. O treinador conquistou os brasileiros de 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro do ano passado, mas não resistiu à eliminação nas quartas de final da Libertadores para o River Plate e ao início ruim no Campeonato Brasileiro. Às vezes os resultados não vêm, né, por mais que se trabalhe. E eu tenho a consciência, junto com a comissão técnica plena, de que tentei fazer sempre o melhor. Pouco depois, o clube anunciou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, que conquistou o título brasileiro pelo Cruzeiro em 2003. Luxemburgo vai estrear amanhã, justamente contra o seu ex-clube, o Flamengo. E do futebol para os games. Alguns videogames produzidos hoje são tão ricos em detalhes que até parece que o jogador está dentro da cena. Mas só parece, viu, Nascimento? Agora imagine entrar no videogame, no cenário do jogo. Essa brincadeira que provoca até frio na barriga chegou ao Brasil. O repórter Celito Esteves foi conferir. O Thiago, a Gabriela e o Fábio são loucos por videogame. Adoram joguinhos de todo tipo, só que dessa vez... É na vida real, né? É um adventure game na vida real, achei legal. Exatamente. Nesse prédio, eles são os personagens principais. Eu tô tenso. Tô nervosa. Tô ansioso. E eu também, porque eu vou participar da brincadeira junto com eles. Vamos lá. Dá licença que eu vou fazer meu trabalho. Estamos presos e temos uma hora para escapar, caso contrário seremos executados. Aqui, esses números não dizem nada? Esses números devem ser alguma coisa. É o desafio nessa cadeia. De pista em pista vamos tentando a liberdade. Opa, achamos a chave das algemas. Demos um passo, mas para mim, tchau. Eu vou sair da sala, vou apertar o botão do pânico, que é para mostrar para vocês outra sala. Essa sala aqui, dá uma olhada, é um banco clandestino. Aqui está escondida a joia da coroa que foi roubada. E a gente não pode deixar dessa maneira. A gente tem uma hora para encontrar a joia. E esse quarto de um hotel antigo é o cativeiro de uma garota. Os amigos aí encararam a missão de descobrir onde ela está. Tá fácil ver aí que eles estão se divertindo. Tá acontecendo aqui? Quando se encontra a saída, essa é a alegria? É! Mas vale dizer, eles não desvendaram o enigma. Essa brincadeira que faz gente grande pular do virtual pro real é uma febre em outros países da Ásia e Europa. Faz qualquer marmanjo viajar, curtir uma tensão que mexe com todos os sentidos e põe à prova a esperteza de cada um. Foi simplesmente quase chegamos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.